A gente vê diversos vídeos no YouTube falando sobre organizar a casa, organizar a vida, organizar o setor de trabalho, organizar aquele guarda-roupa, aquela gaveta lá que há muito tempo você não mexe. Porém, no vídeo de hoje eu vou falar para você, não organize a sua casa, não organize a sua vida antes de fazer isso que eu vou falar para você. Olá, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre a Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. O assunto central da Bíblia sempre vai ser Jesus. E o intuito de Deus é sempre nos levar à salvação. Porém, toda a Bíblia ela pode também ser utilizada para aplicação pessoal, ou seja, para a gente poder aplicar a nossa vida, ao nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor aqui na Terra. Deus tem um propósito para cada um de nós e para isso a gente precisa de um manual e a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. E às vezes em nossa vida acontecem alguns desafios. Por exemplo, eu tenho um bebê de 5 meses e uma criança de 6 anos. E nesse momento não tem sido fácil para mim, tem sido um pouco desafiador conseguir, por exemplo, manter a casa limpa, fazer comida bem feita, uma comida saudável. A minha rotina está sendo um pouco puxada, que a gente está no período de adaptação, porque nada nunca mais será como antes, como eu falei com uma amiga minha que está na mesma situação, com uma bebezinha e um menino um pouco mais velho que o meu. Então, a gente precisa dar conta de casa, de comida, tem o ministério, tem a família, tem o canal que eu não consigo deixar, porque é algo que eu acredito que seja propósito de Deus para a minha vida. E o meu filho mais velho tem futebol, tem aula de teatro, ele tem aula de taekwondo, tem várias coisas que ele faz, né? E a gente não mora próximo ao centro nem à escola, e o bebê pequeno, muitas vezes ele chora, quer colo e vem aqueles picos de desenvolvimento e fica um pouco desafiador para mim conseguir manter certas coisas. Então, existiram momentos em que realmente muita coisa desorganizou. E quando você desorganiza a casa, quando você não consegue organizar algumas coisas que você está acostumado a ver organizado, e você vai tentando, tentando, não consegue, a tua cabeça fica desorganizada. Talvez você não esteja passando pelo mesmo que eu, mas o seu trabalho, por exemplo, sua mesa de trabalho, as suas coisas podem estar atrasadas e desorganizadas por conta de alguma coisa, algum desafio que você teve que enfrentar nesses últimos dias. Muitas vezes você precisa organizar o teu carro, que você precisa consertar alguma coisa que tá estragada ou levar para limpar e você não está conseguindo. Então a gente vê vários vídeos aí na internet dizendo faz isso, faz aquilo, faz uma lista que você vai conseguir. Você tem que ser determinado, é questão de escolha. Mas muitas vezes isso já está começando a fugir, né, do nosso controle. Chega num momento que você não sabe mais como resolver, porque toda essa desorganização externa acabou desorganizando a tua mente. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é organizar a tua mente. E como a gente organiza a nossa mente? A palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente observa os versículos anteriores, a gente vê que Jesus está falando de beber, de comer e de se vestir. Ou seja, das coisas básicas da nossa vida. Por que a gente precisa de uma casa organizada? Por que a gente precisa das roupas limpas para a gente poder se vestir? Por que a gente precisa cuidar da alimentação da família para a gente poder comer bem? Por que a gente precisa cuidar do nosso carro, ter a nossa vida no trabalho organizado? Para a gente manter o nosso trabalho, para a gente manter uma vida organizada, para que a gente possa continuar provendo as necessidades da nossa família, as necessidades básicas. Então, no fim, realmente, quando a gente fica já nervoso por conta de uma desorganização, a gente acaba que está ansioso por conta de coisas básicas da vida. Então, entendendo um pouco mais, aprofundando mais um pouco sobre essa palavra, a gente vê que a gente está errado em ficar nervoso e estressado, porque a gente não consegue se organizar. Então, o momento é de parar tudo e buscar. A primeira coisa que você vai fazer para poder conseguir organizar a tua vida, o teu trabalho, aquele curso, aquela faculdade que você parou, é você buscar o reino de Deus. Eu me lembro de um dia em que eu estava num ponto de muita desorganização aqui em casa e chegou o dia de folga no meu esposo trabalha muito, a gente não tem rede de apoio praticamente nenhuma, que a gente mora um pouco distante dos familiares e minha mãe ela não pode estar vindo muito aqui por motivos
particulares. Então eu me lembro de um dia que ele pegou as crianças, desceu e foi dar uma volta. A gente mora em apartamento, desceu e foi dar uma volta com as crianças. E eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. E eu parei tudo e fui orar. Parei tudo, dobrei o meu joelho, esqueci de tudo por alguns instantes e fui orar. Não estou dizendo que a gente não tem que organizar a casa, nem que a gente não tem que organizar a vida. Estou dizendo que a gente tem que aprender a buscar primeiro o reino de Deus. A gente precisa aprender a pedir a Deus para nos ajudar também nisso. Porque Deus é Pai e Ele gosta de cuidar da gente. Né? Assim como Jesus disse, Ele se importa com aquilo que a gente vai comer, beber, com aquilo que a gente vai se vestir. Ele se importa com as coisas básicas da nossa vida. Assim como a gente se importa com nossos filhos, chega essa época do ano, as calças estão pescando e a gente tem que ir lá e comprar, porque ele não pode passar frio, tem que comprar meia, a gente fica toda hora, tem que colocar a meia, tá de pé, com esse pé no chão gelado. Deus, ele se importa com a gente, também com essas coisas básicas do nosso dia a dia. Então deixa Deus te ajudar. Naquele primeiro momento em que você tem um tempinho, em que você vai querer fazer alguma coisa, a primeira coisa a ser feita é buscar o reino de Deus. Parar, orar, ler a palavra, acalmar o coração, para depois começar a pensar em fazer uma lista de organização, fazer aquilo que aquele YouTube te ensinou para organizar a tua casa e organizar a tua vida. E após esse período de oração, eu enxerguei dentro de mim uma outra necessidade. Uma necessidade de parar redes sociais, parar YouTube por um tempo. Fiquei 5 dias sem YouTube, sem redes sociais. Eu só respondi as mensagens do WhatsApp. E foi um período de mais busca, de oração, de leitura da palavra. Nesses 5 dias eu li os 5 capítulos de Tiago, meditando sobre cada capítulo em um dia. Isso me fez muito bem. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, a gente buscar a Deus. Como eu já disse, não que a gente não deve organizar a casa nem a vida, mas eu acho que primeiro a gente precisa tirar o período de oração, acalmar o coração em Deus, para depois a gente começar a planejar o que a gente vai fazer. Porque como eu já disse, Deus, ele quer participar também dessa arrumação, dessa organização da sua casa, da sua vida e daquilo que você precisa organizar. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, que todas essas coisas vão ser acrescentadas à sua vida. Ou seja, todas as coisas básicas, tudo aquilo que você realmente precisa para a tua vida, Deus vai te ajudar a organizar. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Porque, na verdade, existe um propósito maior. Existe algo que você precisa fazer. Deus tem planos para a sua vida. Mas como que você vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida se sua vida está toda desorganizada? E você ainda fica se cobrando porque você não consegue organizar. Então você fica preso naquele ciclo de tentar organizar e não consegue organizar e fica se sentindo culpado porque o fulano consegue, porque o YouTube já ensinou como que faz e você não consegue fazer do jeito que aquele youtuber ensinou. E fica aquele ciclo e você não consegue alçar voos maiores para poder chegar aonde Deus quer na sua vida, para poder cumprir o seu propósito. Existe um propósito na tua vida. Deus tem algo para você. Deus quer que você realize algo. Mas só que você não consegue ter tempo para isso porque a tua vida está desorganizada. Então busque a Deus, busque em primeiro lugar a Deus. Organize a sua vida. Acalma o coração, organize a sua vida. Que você vai conseguir ter tempo para poder cumprir o seu propósito aqui na Terra. Entender e cumprir esse propósito. Amém? Foi essa palavra que Deus me deu nessa noite para poder falar com vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida e tchau, tchau!